Desvendando a história dos faraós, o Império do Antigo Egito. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde hoje vamos explorar os fascinantes faraós do Antigo Egito. Eu sou Natanael, e estou animado para desvendar os mistérios e segredos desse império milenar. O Egito Antigo é um dos períodos mais intrigantes e impressionantes da história da humanidade. E quando falamos dos faraós, estamos nos referindo aos líderes supremos que governaram o Egito por mais de 3 milênios, deixando um legado extraordinário de poder e grandiosidade. Ao longo deste vídeo, mergulharemos nas profundezas desse império, explorando como os faraós ascenderam ao trono, o papel fundamental que desempenharam em uma sociedade complexa e como suas vidas se desenrolavam no auge do poder. Você sabia que os antigos egípcios acreditavam que os faraós eram considerados divindades vivas? Essa crença conferia a eles um status quase celestial e uma autoridade inquestionável sobre o povo egípcio. Vamos descobrir mais curiosidades intrigantes como essa ao longo deste vídeo. Prepare-se para desvendar os segredos das pirâmides, os rituais e cerimônias misteriosas, e as construções monumentais que até hoje nos deixam maravilhados. Está pronto para embarcar nessa jornada extraordinária pela história dos faraós do Antigo Egito? Então, vamos lá! Os faraós e sua ascensão ao poder. Agora, vamos mergulhar na fascinante ascensão ao poder dos faraós do Antigo Egito. Como eles conquistaram e mantiveram seu domínio sobre o império? Vamos descobrir juntos! Na época do Egito Antigo, a sucessão ao trono não ocorria por meio de hereditariedade direta, como muitos podem pensar. Os faraós eram escolhidos com base em sua linhagem real, mas o processo de ascensão era complexo e envolvia diversos fatores. Tudo começava com o faraó anterior, que, ao falecer, deixava a responsabilidade de escolher seu sucessor. Normalmente, o escolhido era um membro da família real, como um filho, irmão ou até mesmo uma esposa. Essa sucessão familiar visava manter a continuidade dinástica e a estabilidade do reino. No entanto, nem sempre a sucessão era pacífica. Havia casos de conflitos internos e disputas entre diferentes ramos da família real. Em alguns momentos, até mesmo militares ou altos funcionários do governo poderiam tomar o trono através de golpes de Estado. Um exemplo notável foi o faraó Narmer, conhecido como o unificador do Egito. Narmer unificou o Alto e o Baixo Egito, estabelecendo a primeira dinastia e inaugurando uma era de grande poder para os faraós. Seu legado foi tão marcante que ele é considerado um dos primeiros faraós da história. Outro faraó influente foi Sneferu, da quarta dinastia. Ele é conhecido como o grande construtor de pirâmides. Sneferu foi responsável pela construção de várias pirâmides, incluindo a Pirâmide Vermelha e a Pirâmide Inclinada, que serviram de protótipos para as futuras construções monumentais egípcias. Esses são apenas alguns exemplos dos faraós que moldaram a história do Antigo Egito. Sua ascensão ao poder representava não apenas uma mudança de liderança, mas também uma transformação política, social e cultural do império. Ao conhecermos suas histórias, podemos compreender melhor como os faraós se estabeleceram como figuras centrais e poderosas na sociedade egípcia, liderando um dos mais duradouros e impressionantes impérios da antiguidade. O poder e o papel dos faraós. Agora,
vamos nos aprofundar em seu papel e poder durante o reinado. Vamos descobrir como eles governavam e como eram vistos pelo povo egípcio. Os faraós do Antigo Egito eram considerados mais do que simples governantes. Eles eram vistos como divindades vivas, intermediários entre os deuses e os humanos. Essa crença conferia a eles um poder absoluto e uma autoridade inquestionável. Como líderes supremos, os faraós tinham o controle total do império. Eles exerciam poder político, militar e religioso. No campo militar, lideravam exércitos e empreendiam campanhas para expandir as fronteiras do império, defender suas terras e conquistar novos territórios. No aspecto político, os faraós eram responsáveis por estabelecer leis, governar as cidades e vilas e administrar a burocracia do império. Eles nomeavam e supervisionavam altos funcionários, como vizires, governadores e sacerdotes, que ajudavam a governar as diferentes regiões do Egito. No entanto, o papel dos faraós ia além do poder secular. Eles também desempenhavam um papel fundamental na religião do Antigo Egito. Acreditava-se que os faraós eram a manifestação terrena dos deuses, especialmente do deus Horus, o deus do céu e da realeza. Portanto, o faraó era considerado o elo entre os deuses e o povo. Essa conexão divina era evidenciada em rituais e cerimônias religiosas. Os faraós realizavam oferendas aos deuses, organizavam festivais sagrados e construíam templos magníficos para honrar suas divindades e reforçar sua própria legitimidade como governantes. Um exemplo marcante de faraó foi Ramsés II, da 19ª dinastia. Ele é conhecido por suas grandes conquistas militares e por seu reinado longo e próspero. Ramsés II deixou um legado impressionante, com a construção de monumentos monumentais, como o Templo de Abu Simbel, que até hoje encantam os visitantes. Outro exemplo notável é Hatshepsut, a única mulher faraó do Egito Antigo. Ela assumiu o trono após a morte de seu marido e se destacou por seu governo próspero e pelos projetos de construção ambiciosos. Hatshepsut deixou uma marca indelével na história como uma das poucas mulheres a governar o Egito com tanto poder e sucesso. A vida cotidiana dos faraós. A vida dos faraós era marcada por uma atmosfera de grandiosidade e luxo. Eles viviam em palácios magníficos, cercados por uma corte de servos, conselheiros e nobres. Os palácios eram verdadeiros centros de poder, onde decisões políticas e administrativas eram tomadas. Além disso, os faraós também possuíam uma forte conexão com a religião. Eles participavam de rituais e cerimônias sagradas nos templos, acompanhados de sacerdotes e oficiantes. Essas cerimônias eram realizadas para honrar os deuses, assegurar a prosperidade do império e manter a ordem cósmica. Mas nem tudo era formalidade e dever. Os faraós também desfrutavam de momentos de lazer e entretenimento. Eles eram entusiastas da caça, organizando expedições em busca de animais selvagens, como leões e hipopótamos, para demonstrar sua coragem e habilidade. Além da caça, os faraós apreciavam a pesca, os jogos de tabuleiro e até mesmo as festas. Eles se cercavam de música, dança e prazeres mundanos para desfrutar de momentos de descontração. Essas festas também serviam como uma forma de demonstrar riqueza e poder aos convidados. Uma curiosidade interessante é que os faraós mantinham um harém,
que consistia em um grupo de esposas, concubinas e servas. Essas mulheres desempenhavam papéis importantes na corte e na reprodução da linhagem real. O faraó tinha múltiplas esposas, mas a principal delas era considerada a grande esposa real. Além disso, a vida cotidiana dos faraós envolvia tarefas administrativas, como revisar documentos, assinar decretos e lidar com questões judiciais. Eles também supervisionavam projetos de construção, como templos e monumentos, que eram empreendidos para consolidar seu legado e agradar os deuses. Os faraós do Antigo Egito viveram uma vida cercada de luxo, deveres religiosos e momentos de lazer. Suas atividades diárias refletiam a grandiosidade do império e seu poder absoluto. O legado dos faraós do Antigo Egito. Bem-vindos de volta! No bloco anterior, exploramos a vida cotidiana dos faraós do Antigo Egito. Agora, vamos nos aprofundar no legado que esses governantes divinos deixaram para trás. Prepare-se para descobrir os monumentos e construções que ainda nos impressionam até hoje. Um dos legados mais visíveis dos faraós são as impressionantes pirâmides. Essas estruturas monumentais foram construídas como túmulos para os faraós e seus familiares. As pirâmides, como a Grande Pirâmide de Gizé, são testemunhos duradouros da habilidade arquitetônica e engenhosidade do povo egípcio da época. Outro monumento notável é o Templo de Karnak, localizado em Luxor. Esse complexo religioso foi construído e ampliado ao longo de séculos, e é um dos maiores complexos religiosos do mundo. O Templo de Karnak é dedicado ao deus Amon-Ra e é composto por templos, colunas imponentes e esculturas magníficas. Além disso, não podemos deixar de mencionar os famosos obeliscos, como o Obelisco de Hatshepsut e o Obelisco de Luxor. Essas estruturas de pedra maciça, esculpidas com hieróglifos e símbolos, eram símbolos de poder e adoração aos deuses. Os faraós também deixaram um legado duradouro no campo da escrita. O Antigo Egito desenvolveu uma forma complexa de escrita chamada hieróglifos. Esses hieróglifos eram escritos em templos, tumbas e monumentos para registrar eventos históricos, glorificar os faraós e transmitir conhecimento para gerações futuras. Além dos monumentos físicos, os faraós também deixaram um legado na organização política e administrativa do Egito. Eles estabeleceram uma estrutura de governo centralizada, com burocracia e funcionários para administrar as regiões do império. Esse sistema administrativo deixou marcas na história da governança e influenciou futuras civilizações. O legado dos faraós do Antigo Egito é vasto e impactante. Suas conquistas, construções monumentais e avanços culturais continuam a nos fascinar até hoje. Eles deixaram um marco indelével na história da humanidade e nos forneceram insights valiosos sobre uma civilização antiga. Concluindo nossa jornada pelos faraós do Antigo Egito, espero que vocês tenham apreciado essa exploração fascinante. De suas ascensões ao poder até seus luxos diários, esses governantes divinos moldaram uma era de esplendor e deixaram um legado impressionante para as futuras gerações. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima aventura histórica!